Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Leci Setúbal e Paulo Renato, para o estudo do Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos novamente de volta com os nossos estudos do Livro dos Médiuns, o programa Luz na Penumbra, e ainda estamos no item que se refere aos médiuns curadores do capítulo 14. Nós lemos e fizemos comentários do item 175, 176. Dentro do item 176 nós lemos até, vou chamar de subitem ou de parágrafo, até o 7º. E agora vamos continuar no item 8 desse capítulo 14, referente ao item 176. Sou eu, Paulo Renato, e a Leci está presente novamente conosco. Aqui estamos novamente, dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Médiuns. Gostaria de ler e comentar esse? Vamos ler aqui o item 8º, né? Onde diz: podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Posso contextualizar o ouvinte, né? Porque no item anterior, no item 7 desse capítulo, a pergunta de Kardec foi o seguinte: pode transmitir-se esse poder? Quer dizer, o poder da cura, da possibilidade de curar pelo simples contato? E os benfeitores espirituais responderam a Allan Kardec o seguinte: o poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que ele foi transmitido. É interessante aqui, voltando essa questão aqui, é interessante porque ele diz que não se pode transmitir o poder, mas se pode transmitir o conhecimento. Quer dizer, com o conhecimento desses fenômenos, da realidade desses fenômenos, de como eles podem se dar, então somente com esse conhecimento podemos nos tornar médiuns curadores, porque muitas instituições espíritas parece que pensam assim, porque, com todo respeito a essas instituições, porque muitas delas nós vimos cursos de médiuns e cursos extensivos, muito longos, e ao final desse curso, aquele que se tornou hábil, se tornou conhecedor daquele conteúdo, ele é classificado como médium. Mas os espíritos aqui dizem para Allan Kardec que esse poder, que essa possibilidade de cura, ela não se transmite, até porque nós vimos anteriormente, em programas anteriores, que essa faculdade se radica no organismo. Mas Kardec fez essa mesma pergunta em O Livro dos Espíritos, na questão 451, quando ele fala sobre a segunda vista. Ele perguntou o seguinte: por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas pessoas? Os espíritos responderam: por semelhança da organização, quer dizer, novamente, o corpo físico aí como possibilidade para a faculdade. Por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Aí vem a questão do conhecimento. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Quer dizer, não se pode transmitir o conhecimento, mas ensinar como usar não se pode transmitir a faculdade, mas ensinar como se deve usar a faculdade, isso é que deve ser feito, né? E há algum tempo atrás, em algumas casas ainda existem, os cursinhos de médium, né? Se chamava cursinho de médium, onde a pessoa treinava a mediunidade.
A minha mãe mesmo fez parte algumas vezes de algumas reuniões que tinham esse objetivo. E o interessante é que, ao final desses cursos, a pessoa que estava se candidatando a médium tinha que apresentar alguma prova de que ele estava desenvolvendo a sua mediunidade. Sintoma. Com algum sintoma, né? Então, minha mãe participou dessas reuniões, algumas reuniões dessas, mas ela nunca teve, embora fosse de uma família com muitos médiuns, a minha mãe nunca teve uma mediunidade ostensiva. Ela tinha muito, era de inspiração, de intuição, mas não é através dos sonhos. Porém, trabalhar à mesa mediunicamente, psicofonia, psicografia, qualquer uma dessas características, dessas faculdades, ela nunca teve. Então ela tinha, sim, ela via coisas, ela ouvia coisas, mas ela não tinha a segurança de dizer, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, estou ouvindo alguma coisa. E, em geral, batia com o que outra pessoa também estava vendo, muitas vezes até médiuns mais seguros da casa. Isso deu muita, vamos dizer assim, insegurança a ela, e ela saiu da reunião mediúnica e não sentiu nada, porque algumas pessoas falam, né, que se você faz o cursinho de médium e você não trabalha na casa, você vai sentir alguma coisa depois. Coisas ruins. Vai atrair coisas ruins. E a gente sabe que não é assim, né? Que a mediunidade, como você falou, nasce com a pessoa, né? E ela pode desenvolver no sentido de dar melhor... Pode surgir em fases diferentes da vida da pessoa. Em fases diferentes. E ela vai trabalhar com a mediunidade dela, tornando de uma maneira mais fácil de trabalhar com isso, né? A vantagem é que se estuda, né? Kardec mesmo fala aqui na introdução, nós já lembramos isso, que o livro dos médiuns tem essa finalidade de dar a instrução, o conhecimento para aqueles que lidam com a mediunidade de alguma forma, né, no próprio exercício dela ou na investigação desses fenômenos. Essas experiências registradas por Allan Kardec em Livro dos Médiuns tem por finalidade justamente isso, dar material de reflexão, de estudo àqueles que se interessam por esse tema. Então é muito interessante e é bom que a gente fique de sobreaviso, de alerta com relação a essas propostas que muitas vezes surgem. Às vezes as pessoas, até bem intencionadas, né, olham para a gente e falam, estou vendo que você é médium. E Kardec disse muito claramente que isso não é possível. Só se é possível identificar a mediunidade no próprio exercício. E ele disse que ele viu, algumas vezes, ele viu pessoas que levaram 6 meses, até 6 meses, no exercício mediúnico para surgir alguma coisa de proveito ou de proveitoso. Quer dizer, Kardec diz até 6 meses como se fosse um tempo muito elástico. E a gente observa que às vezes a pessoa fica anos e anos e anos na casa espírita nessa tentativa de ser médium e não se dedica a outras tarefas da casa espírita que aguardam por ela. O contrário também pode acontecer, né? De muitas vezes a pessoa trabalha como médium na casa e depois de um tempo a mediunidade se torna mais tranquila, a ponto dela não ter mais aqueles episódios de sensações dos espíritos se aproximando, não é? De ouvir, de sentir alguma coisa quando chega em um determinado local. E isso vai asserenando, né? Vai acalmando, tranquilizando essa pessoa, né? Porque uma vez que a pessoa esteja nesse exercício, quando se fala desenvolvimento, quer dizer desenvolver, quer dizer melhorar, aprimorar e não criar. Então, quando ela está nesse exercício do desenvolvimento da mediunidade, que se dá, inclusive e especialmente, através do trabalho do bem, porque no trabalho do bem, a pessoa sintoniza com os benfeitores espirituais.
E esses benfeitores afeitos à tarefa, ligados àquela tarefa, vão procurar dar a inspiração necessária àquela pessoa dedicada à tarefa do bem específica para que ela cumpra bem os seus deveres, as suas obrigações. Então, a própria presença dos benfeitores espirituais representa equilíbrio psicológico para o médium, evitando que ele caia, digamos assim, na malha de espíritos enganadores, maliciosos, mentirosos. Então, o médium, aquele que deseja ser médium, digamos assim, ele tem que, antes de tudo, procurar ser merecedor da presença dos bons espíritos. Mas vamos ler o item 8? Então, nós só fizemos uma pequena introdução, uma pequena, talvez longa introdução, só para contextualizar o ouvinte do tema. Então, o item 8, podem obter-se curas unicamente por meio da prece? E os espíritos respondem sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Então, é muito interessante a gente ver essa resposta aqui, né? Dentro daquilo que a gente já vem conversando, né, nesse capítulo, porque muitas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus, abandonados pelos espíritos. Muitas vezes nós falamos, poxa, mas eu frequento a casa espírita há tanto tempo e eu não melhoro, estou doente, ou então fico doente, oro muito. Às vezes a pessoa é até um passista da casa, né? Grande trabalhador. Um grande trabalhador, às vezes é um presidente da casa espírita, e questionamos Deus pela doença. Isso, todos nós passamos por isso, né? Isso aí é a questão mesmo da gente desenvolver a nossa fé. E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 663, ele fala: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Interessante isso aqui, porque eu tenho acompanhado um canal de uma família no YouTube, e que eles são muito religiosos, eles são católicos, são trabalhadores dentro da igreja católica, e o marido dela, eles têm 6 filhos. A última gravidez, ela teve agora o bebê, e ele sofreu um acidente agora em fevereiro, justamente que eles foram num local, acho que uma piscina ou uma cachoeira, em que ele ele levou um tombo, ele se jogou dentro da água e bateu com a cabeça numa pedra. E ele, quando saiu de lá de dentro, já saiu sem nenhum movimento. E ele está nessa situação hoje, né, sem movimento nenhum. Porém, o que eu acho muito interessante é exatamente essa coisa que ele está falando aqui, da resignação, né? Muitos de nós não temos a resignação nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, nos momentos de doença, né? Então ele fala, as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até ao fim. Isso aqui é difícil para nós. É isso, a gente sempre questiona. A gente ora para ser logo atendido. Né? E quantos de nós, né? A gente tem que se questionar, a gente tem que se avaliar. Quantos de nós não estamos dentro da casa espírita ou em outra qualquer religião, justamente só para receber as benesses de Deus, achando que estando no trabalho do bem, que fazendo orações todo dia, fazendo os estudos, cuidando dos pobres, dos mais pobres, evangelizando, nós vamos ter os maiores benefícios, ou seja, os privilégios por estarmos ali dentro da casa espírita
ou em qualquer outra religião, sendo um trabalhador de qualquer outra religião. E isso é importante que a gente avalie, né? Eu acho que esse tema convida a gente a pensar nisso, né? Para que a gente não seja pego de surpresa em qualquer outra situação. Nós nos acostumamos, me parece, nesse sistema de troca com Deus. Como faziam os antigos, né? Quando desejavam algo da divindade, ofereciam davam oferta, são os sacrifícios, chamados sacrifícios. Na época de Jesus, o povo de Israel fazia muito isso. Na Palestina, tinha aqueles sacrifícios, inclusive o próprio Paulo de Tarso, certa feita, foi constrangido a fazer ofertas, oferendas no templo. E isso envolveu toda uma situação lá de perseguição. Isso porque envolvia toda uma situação de perseguição aos cristãos da época. E o apóstolo Tiago convidou Paulo de Tarso para que fosse a Jerusalém cumprir as exigências dos sacerdotes nesse sentido do sacrifício. Então, nós nos acostumamos a isso, a fazer essa relação de troca com a divindade, nas mais diversas religiões. Claro que há exceções nisso. Então, quando nós buscamos a casa espírita, mesmo no exercício mediúnico, a gente considera que, por estarmos no exercício mediúnico, os benfeitores espirituais vão nos proteger de tudo. Mas se eles se eles agissem assim, nós permaneceríamos na mesma ignorância da infância. Se os pais suprissem todas as necessidades dos filhos, como é que o filho ia crescer e amadurecer e se preparar para a vida? Né? Aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que tem o título Pedis e Obtereis, no item 5, tem o título, subtítulo Eficácia da Prece, e diz o seguinte: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Isto está em Marcos capítulo 11, versículo 24. Aí tem um comentário aqui, que me parece seja de Allan Kardec, claro, sobre a inspiração dos benfeitores, mas eu vou ler um trechinho só para nós nos situarmos. Ele diz assim no item 6, que são os comentários: há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então ele vem continuando para a explicação, e no finalzinho desse item 6, ainda está escrito assim: possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Quer dizer, as nossas preces não podem ter a pretensão de mudar as leis de Deus, mas, segundo a sabedoria de Deus, ele pode nos atender, desde que esse atendimento não mude, não interfira nas leis que regem o universo. Mas vamos ler a resposta? Do item 8? Sim. Pode repetir a pergunta? Pode repetir. Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Item 9. Item 9. Haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outras? Já nesse sentido, nós temos uma cultura, né, de ensino de prece. Kardec, até nesse capítulo 28 do livro dos médios, ele ensina algumas preces para aquelas pessoas que não têm, né? Seguras. O título do capítulo é Coletânea de Preces Espíritas. Mas aquilo ali não é uma determinação, é uma ajuda à pessoa que deseja fazer a prece e acha que não sabe fazer a prece, porque afinal de contas ela foi acostumada na tradição católica, aquelas preces tanto longas, tanto decoradas, e a tendência nossa é achar que tem que repetir tudo. Como não consegue repetir, a gente acha que não tem condições de orar. Por isso Kardec coloca aqui no livro,
no Evangelho segundo o Espiritismo essas sugestões de prece. Mas fala disso. Interessante que quando eu era criança, se utilizava muito aqueles santinhos, né? A pessoa colocava dentro da carteira. Atrás tinha a oração daquele santo, com aquela imagem, e a pessoa falava assim, não, anda com isso aí dentro da sua carteira, meu filho. Vai te proteger. Que vai te proteger, assim como são os santinhos nos cordões, ou a criança recebia aquela medalhinha, pulseirinha pro santinho. Isso tudo seriam, como ele fala aqui, superstições, né? Que ele fala, somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé, que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Interessante isso. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 7, num trechinho aqui ele fala no final desse item: Ele, quer dizer Deus, assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Mas vamos ler esse item 9, a resposta que os espíritos deram. Isso. Item 9, nós lemos só a pergunta, né? Não a resposta também. Então tá ótimo. Isso que eu li foi a resposta para essa pergunta. Haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outra? Eu me recordo que a minha mãe gostava muito de fazer a prece de Caritas. Né? Meio espírita. Aí no meio espírita, no católico, né? Então, minha mãe tinha o hábito de todos os dias, pela manhã, ela acordava muito cedo, ela acordava, preparava o café para a família e ia sentar lá na cadeirinha dela e muitas vezes eu acordava ela fazendo a prece de Caritas, né? Então a gente Você conseguiu decorar? E eu decorei só de ouvir, porque eu nunca sentei para decorar. Então, a prece, o Pai Nosso também, né? Que é a oração que Jesus... Que é uma oração que nós ensinamos a nossa filha, e é a oração que ela faz todas as noites. Hoje, na hora de até dormir, hoje. Na hora do culto. Isso, porque ela tinha um pouquinho de problema para dormir, né? Então, eu ensinei a ela a oração do Pai Nosso, e é o que acalma ela até hoje, né? Já está com 20 anos, mas é a oração que ela faz todas as noites, é o Pai Nosso. Então, mesmo que a gente entenda que existem orações que a gente não tem que se apegar, achar que a oração... Que ela por si só resolve. Que ela é que vai resolver o nosso problema. Se nós pudermos ensinar aquela pessoa ou aquela criança, né? No nosso caso, nós ensinamos a nossa filha porque ela tinha dificuldade para dormir. Então, eu ensinei ela. Mamãe vai te ensinar uma oração que vai te ajudar a dormir. E toda vez que ela estava se sentindo ansiosa, que ela não podia dormir, ela fazia prece. E até hoje é a prece que ela faz, que ela se sente segura. Então, isso é uma boa oportunidade para quem é mãe, para quem é avó, os avós, né, pai. Dê essa oportunidade aos seus filhos também, de conhecer uma forma fácil de entrar em contato com a espiritualidade maior. Aqui a gente está falando de cura, né? O capítulo é sobre os médios curadores. Mas a prece realmente traz, talvez não a cura do corpo, mas vai dar a cura da alma no sentido da tranquilidade, da paz e de reforço à nossa fé, à nossa confiança em Deus. Bom, ouvinte, a Alice está me sinalizando, dizendo que nosso tempo esgotou. Agradecemos profundamente o carinho e a atenção de todos, rogando a Deus que abençoe os nossos lares,
Até o próximo programa. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, bem-vindo. Nós vamos estudar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos, e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que não deixem de contribuir no Clube da Fraternidade, nem que seja um realzinho. 3386-1422. 3386-1422. Astênio, aonde nós paramos? Nós estamos estudando já há alguns programas a Revista Espírita de fevereiro de 1860. Estamos acompanhando uma novela da História de um Danado. E essa história de um danado, né, ela só é mais compreensível porque a gente está vindo acompanhando a novela mesmo, né? Exatamente. E é uma novela. É uma novela, né? E aí, aqui nós chegamos a um ponto em que lá na casa do casal F, né, que começou a orar por esse espírito. Que era duro, né? Que era embrutecido. Né? E aí ele tinha revelado, lá depois de tanta insistência, ele tinha revelado que tinha matado um homem, né? Não chegou a dizer que o homem era esse, só depois, quando foi evocada a vítima, que se soube que esse homem era o irmão dele, né? E aí e o irmão revela que ele matou a mulher. Então, exatamente. E aí depois evocam a mulher. Então nós paramos num ponto em que se estava conversando com a mulher. Isso. Né, que ele havia assassinado, né? Então foi perguntado a ela quanto tempo ela esteve casada com o assassino dela. E ela diz que 5 anos. E aí perguntam quanto tempo depois da morte do irmão, que é o danado aqui, sim. Ela própria foi assassinada. Então ela diz que foi assassinada 2 anos depois, né, que ele tinha assassinado o irmão, e ele assassinou a mulher, né? Bom, que motivo o impeliu? Ela responde: o ciúme e o desejo de ficar com o meu dinheiro. Então entendeu? Tinha monetário, né? Agora então não era um motivo só. E nota que lá atrás ele tinha falado que não foi decorrência da vontade, né? Bom, então o ciúme e o desejo de ficar com o meu dinheiro. Podeis relatar as circunstâncias do crime? Ela diz: ele me agarrou e feriu-me na cabeça, no ateliê de trabalho, com sua faca de salsicheiro. Você lembra que ele era salsicheiro, né? Sim. E aí a gente verifica aqui também que parece que nesse tempo todo passado também essa vítima não havia reencarnado. Exato. Porque estava muito presente na cabeça, na memória dela, esse episódio, né? Se tivesse tido outra existência, esse episódio já ficava meio apagado, né? Bom, como é que não foi perseguido? Ela responde: para quê? Tudo era desordem naqueles tempos infortunados. Então a mesma coisa que o irmão dele desencarnado falou, que ele não foi punido pelo crime que praticou, que não adiantaria, ela está dizendo que com ela também. A mesma coisa. Pelas leis dos homens, ele era um santo homem. Ele era impune. O ciúme de Charles tinha fundamento? Não, que perguntar assim, realmente você pisava na bola? Né? Aí ela disse sim, mas então agora esse sim dela não se refere
ao contato dela com o Pierre, que era o irmão do Charles. Sim, então o salsicheiro tinha razão. Pelo menos aparente. Razão em termos, que ninguém tem razão para isso, né? Mas assim, na visão dele, ele não estava inventando. Ele era ciumento. Ele era ciumento. Então, o ciúme de Charles tinha fundamento? Ela responde sim, mas não o autorizava a cometer semelhante crime, porque neste mundo todos somos pecadores. Tá? Então, ela admite que, de fato, ela era pecadora, né? Santa ela não era. Bom, há quanto tempo estáveis casada por ocasião da morte de Pierre? Ela diz há 3 anos. Então, Pierre foi o irmão que ele morreu. Né? Então, ela já estava casada com ele há 3 anos, e aí o Pierre, com ciúme, matou o irmão, né? Porque o irmão tinha depois contato, a matou. o irmão tinha contato com a cunhada, mas era contato de amizade, não estava dando em cima da cunhada. Né? Aquilo foi um engano, né? Foi um engano. Bom, podeis precisar a data de vossa morte? Ela responde sim, 3 de maio de 1610. Então, quer dizer, por isso que eu digo assim, com esses detalhes todos, ela não teve outra encarnação, mais de 200 anos, e ela não teve outra encarnação. Então, o normal é nós passarmos muito tempo sem reencarnarmos, né? Então tem que aproveitar cada segundo de estar encarnado, né, em termos de progresso, não é aproveitar em termos de prazer, né? Aproveitar em termos de progresso. Ainda mais agora, né? São 8 bilhões de pessoas, né? De espíritos reencarnados. Sim, então quando um espírito desencarna, quanto tempo ele leva obviamente para ter uma nova oportunidade? Obviamente que vai variar muito, né? Porque, ao que tudo indica, né, pelo que a gente vê na prática, quanto mais você conquista pessoas, mais fácil é a sua reencarnação, porque tem mais gente querendo te abrir os braços na Terra, né? Exato. Agora, quando você só cria problema, ninguém te quer. Né? Bom, então que pensaram da morte de Pierre? Fizeram crer em assassinos que queriam roubar. Então, disse assim, foi um assalto, mano, né? E aí ele reagiu. Simplesinho. E aí acabou. Bom, aí vem uma observação. Seja qual for a autenticidade desses relatos, essa é a observação do Kardec, tá? Sim. Seja qual for a autenticidade desses relatos, que parecem difíceis de controlar, porque ele fala difícil de controlar, não tem como a gente voltar 200 anos antes e ver os jornais da época, até porque, como não ficou nada registrado, né? Então não tem como controlar. Então, seja qual for a autenticidade desses relatos, que parecem difíceis de controlar, há um fato notável, a precisão e a concordância das datas e de todos os acontecimentos. Então, mais de um espírito se manifestando e falando de datas exatas, né? Exato. Dos mesmos anos e tal. Pois, por si só, essa circunstância é um curioso assunto de estudo, se considerarmos que esses 3 espíritos, chamados em intervalos diversos, em nada se contradizem. O que pareceria confirmar suas palavras é que o principal culpado, no caso, evocado por outro médium, deu respostas idênticas. Então, as respostas deles, tanto na sociedade quanto lá na casa do Sr. F, as mesmas respostas. Foram coerentes. Totalmente coerentes. Bom, aí vem uma 9ª sessão, essa sessão aqui lá na casa dos Fs, né, do casal F. Então, aqui foi a evocação do Sr. D. Você sabe quem foi o Sr. D, né? Aquele da bofetada, não, aquele que viu o danado aqui. E morreu, né? Morreu do coração. Do coração. Né? Então, evocação do Sr. D. E ele diz, eis-me aqui. Então, pela posição dele de eis-me aqui, verifica que estava numa situação razoável. As vítimas quase sempre estão numa situação razoável. Né? Porque foram vítimas, né? Obviamente que uma vítima que se rebele extremamente e queira ir à forra, vai estar numa situação ruim. Mas se aceitar a situação de vítima, né, tá tranquilo. Eis-me aqui. Desejamos pedir alguns detalhes sobre as circunstâncias de vossa morte. Poderíeis nos dar? Ele responde, de bom grado. Então, vê que não era um espírito pacífico. Pacífico, tranquilo, né? De bom grado. Sabias que a casa em que habitáveis era assombrada por um espírito? Ele diz, sim, mas eu o quis desafiar e agi mal em fazê-lo. Melhor teria sido orar por ele. Claro. Então, ele está plenamente convencido de que
ele poderia ter evitado aquele desfecho. Sim. Né? Ao invés de dizer, não tenho medo de você, seu fantasma, não sei o que lá, isso mesmo. Né? Tivesse, já que ele admitia que poderia ser um espírito, então que pedisse a Deus por aquele espírito. Isso. Dialogasse com esse espírito, né? Olha, eu estou precisando morar aqui, etc. Mas depois que a gente desencarna, é mais fácil que a gente... eu devia ter agido diferente. Aumenta a capacidade de compreensão, né? Exato. Aí vem uma outra observação do Kardec aqui. Por aí se vê que os meios geralmente empregados para nos desembaraçarmos dos espíritos importunos não são os mais eficazes. As ameaças mais os excitam do que os intimidam. A benevolência e a comiseração têm mais poder que o emprego de meios coercitivos que os irritam ou das fórmulas de que se riem. Né? Então não adianta chamar lá os padres, né, para exorcizarem e tal, porque eles se riem vamos dar dos mecanismos. O perdão, eles nos dão o perdão e nós não nos perdoamos. Eles quem que nos dão os perdão? Eles, os padres. Ah, sim. Eles vão dar o perdão, mas você não se perdoa. Sim, a consciência não se harmoniza, né? Outra pergunta. Como esse espírito vos apareceu? Então, esse espírito seria o danado. E vos apareceu ao senhor D. Sim. Né? Então, como esse espírito vos apareceu? Ele fala assim, a minha chegada em casa, então é como se ele abrisse a porta e encontrasse a figura, né? A minha chegada em casa... Eis-me aqui. Né? Estava visível e me olhava fixamente. Não pude escapar. Fui tomado pelo pavor e expirei sob o olhar terrível desse espírito que eu havia desprezado e para o qual me havia mostrado tão pouco caridoso. Você vê que ele morreu por um susto, né? Por um susto. Porque ele não imaginava que ele ia ver o desencarnado. Sim. E ele plenamente consciente aqui de que ele passou por uma experiência que ele poderia ter evitado. Exatamente. Né? Se ele fosse um pouco mais caridoso, como ele reconhece aqui, né, ele teria evitado aquilo. Não poderíeis pedir por socorro? Ele fala, impossível, minha hora havia chegado. É assim que eu devia morrer. Então, quer dizer, quando ele passou mal, né, ele não poderia ter pedido socorro, ele falou que no caso não, porque tinha chegado a hora dele mesmo. Se não fosse pela visão do espírito, seria por outra... batido o martelo. Se não fosse pela visão que ele teve do espírito, seria por outra causa, mas já estava na hora dele mesmo. Então, por mais que ele pedisse por socorro, ele não ia escapar, né? Bom, que aparência tinha ele, né, o tal espírito que apareceu lá, né? Ele fala assim, de um furioso disposto a me devorar. Sofrestes ao morrer? E ele responde, horrivelmente. Então, obviamente, como nós vimos anteriormente, sofrimento de nível de natureza moral, não dá para descrever, só sabe que é muito ruim. Né? Então, sofrestes ao morrer? Horrivelmente. Morreste subitamente? Não, 2 horas depois. Então você vê que a noção de tempo para os espíritos que não são elevados é a mesma noção de tempo da gente. Né? Exatamente. Então, 2 horas depois. Que reflexões fazíeis, sentindo que morríeis? Ele não pude refletir. Fui tomado de um terror inexprimível. Então ele nem aproveitou aquele momento para reflexão, porque o terror dele era tão grande que não tinha tranquilidade para poder refletir. Aí fazem outra pergunta. A aparição ficou visível até o fim? Olha só, durante essas 2 horas, né, que ele morreu, né, que demorou para morrer, né, a aparição parecia ser eterno, né? Sim, não deixou um só igual instante. Igual o seu cálculo renal. Não deixou um só instante o meu pobre espírito. E aí, realmente, isso aqui mereceria grandes estudos, né? Porque se era materialização, a materialização não costuma durar tanto tempo, né? A materialização dura pouco tempo. Então, o que parece aqui é que foi despertada a vidência da vítima. Para que ele continuasse vendo durante tanto tempo, não foi uma materialização, e sim uma vidência. Mas ele também, uma coisa positiva nele, ele foi vítima e também não odiava. Não odiava, mas mesmo assim sofreu terrivelmente, né? Exatamente. E é sofrimento de natureza moral. Quando o vosso espírito se desprendeu, percebestes a causa da vossa morte? Ele coloca, não, tudo estava acabado. Só mais tarde compreendi.
Então, aquele grande período de confusão, né, em que ele foi envolvido e não sabia o que estava acontecendo. Podeis indicar a data de vossa morte? Ele responde, sim, 9 de agosto de 1853. E é lúcido, né? Lúcido. E todos eles sabem data exata dos acontecimentos, como se tivessem parados no tempo. Como tivesse nascido e quando tivesse... Do mesmo modo que quando pergunta a gente qual a data do nascimento da gente não tem dúvida nenhuma, né? Exatamente. Quando a gente estiver com Alzheimer e tal, a gente não vai saber mais a data que nasceu. Mas enquanto isso, pergunta a data de nascimento, a gente responde na hora. Sim. Quando a gente morrer também, vão perguntar a data da morte, a gente vai responder na hora. Na né? hora. Então, sim, 9 de agosto de 1853. Aí está aqui, entre parênteses, a data precisa ainda não pôde ser verificada, mas é exata aproximadamente, né? Bom, e aí vamos para a 10ª sessão na casa do casal F. E consta aqui a seguinte informação. Quando esse espírito foi evocado, a 9 de dezembro, São Luís aconselhou a chamá-lo novamente dentro de um mês, a fim de julgar do progresso que deveria ter feito no intervalo. Já se pôde julgá-lo pelas comunicações do senhor e da senhora F., pela mudança operada em suas ideias, graças à influência das preces e dos bons conselhos. Decorrido pouco mais de um mês depois de sua primeira evocação, foi ele novamente chamado à sociedade em 13 de janeiro. Então a gente deve se lembrar que um membro da sociedade é que levou ao conhecimento da sociedade esses fatos ocorridos lá em Castelnaudary, né, de uma morte, depois de uma bufetada, né, e São Luís lá atrás, então, sugeriu que orassem por ele e que um mês depois evocassem. Então aqui vem a evocação dele depois desse um mês. Né? Depois de um mês. Evocado então na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E olha como ele se apresenta, eis-me aqui, né, quer dizer... 30 dias depois, por isso que Kardec perguntou a São Luís lá, como é que pode espíritos tão embrutecidos se transformarem tanto em tão pouco tempo, enquanto outros mais avançados demoram uma eternidade para avançar, né? É o efeito da prece, né? Isso das pessoas que oram por ele. Mas é interessante, cara, porque a gente vê ao longo da história, e mesmo da nossa vida cotidiana, pessoas que erram tremendamente e quando tomam conhecimento da verdade se tornam pessoas exemplares, né? Exatamente. Enquanto outras que não erraram ou não erram cotidianamente continuam praticando os erros de sempre a vida inteira. Exatamente. Né? Então, eis-me aqui. Aí perguntam a ele, lembrai-vos de ter sido chamado entre nós há cerca de um mês? Ele responde, como o esqueceria? Né? Então ele deve se lembrar até que ele quebrou os lápis, né? que foi agressivo, né? Bom, por que então não pudestes escrever? Ele coloca, eu não queria. Eu estava tão revoltado e consciente de que teria um castigo eterno que ele não queria escrever, né? Como se dissesse, não me perturbem. Por que não o queríeis? Ele fala, ignorância e embrutecimento. Então ele reconhece que era o estado de ignorância dele, o estado de embrutecimento dele, que o levou a não querer se comunicar. Vossas ideias mudaram desde então? Ele responde, muito. Vários dentre vós foram complacentes e oraram por mim. Lindo, né? E aí continua as perguntas, né? Confirmais todas as informações que foram dadas por vós e por vossas vítimas? Ele responde, se não as confirmasse, seria dizer que não as dera, que não dera as informações. Sim. E fui eu mesmo que as dei. Então ele está dizendo assim, aqui, o que foi dito lá na casa do casal, né, foi eu mesmo que estava lá. Né? Então, eu não estava mentindo, estava falando a verdade. Entrevedes o fim de vossas penas? Ainda não. Já é muito mais do que mereço saber que, graças à vossa intercessão, elas não durarão para sempre. Então ele fala assim, bom, agora menos... Agora teve o conhecimento, né, completado que aliviava ele. Sim, né, ele fala assim, agora eu já sei que um dia isso vai acabar, mas ainda não acabou, né? Bom, descrevei a situação em que estáveis antes da nossa primeira evocação.
havereis de compreender que vô-lo pedimos para a nossa instrução, e não como um motivo de curiosidade. Então, mais uma vez, a ideia de respeito pelo sofrimento alheio. Sim. Assim, nós só estamos te perguntando isso porque nós vamos aprender com você. Isso é humildade, né? Nós vamos aprender com a sua experiência. E nós também, né? Nós Sim. que estamos lendo o que foi escrito por Kardec, né? A gente acaba... Poxa, nós acabamos nos enfronhando. Sim. E para nós também é um aprendizado. Com certeza. Bom, talvez, com certeza, esse espírito aqui não tinha a mínima ideia de que um dia a história dele ia exercer influência sobre a gente, né, por exemplo, né? Bom, prosseguindo, porque esse tempo não para, né? Então tem aqui a resposta dele. É uma resposta até um pouquinho longa e deve ser a nossa última parte de hoje. Então Kardec fala: haveria de compreender que vô-lo pedimos para nossa instrução e tal, que seria para ele descrever a situação que ele estava antes daquela primeira sessão. Ele diz o seguinte: como vos disse, não tinha consciência de nada no mundo, senão do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometi, senão para me elevar no espaço, onde tudo à minha volta era solidão e obscuridade. Sim. Era tudo escuro, né? Como se ele estivesse cego. Não vos poderia dar uma ideia disto. Jamais o compreendi. Então ele vivia aquilo, mas não sabia a causa, né? Desde que me elevava acima do ar, então você vê que mesmo naquela condição ele volitava, né? Então volitar não é atributo de espírito elevado, não. Tanto é que os espíritos inferiores transitam das regiões espirituais inferiores para cá, daqui para lá. Então volitação é uma constante. É um atributo do espírito, né? Não vos poderia dar uma ideia disto. Jamais o compreendi. Desde que me elevava acima do ar, tudo era negro e vazio. Não sei o que era. Hoje experimento muito mais remorso, mas, como vos provam as comunicações, já não sou constrangido a ficar naquela casa fatal. Então, exatamente em razão do remorso, ele não era mais constrangido, porque aquilo tinha por finalidade levá-lo... Barreira, né? Aquilo criava barreira. Sim, né? E tinha por finalidade levá-lo ao remorso. Uma vez que ele já chegou ao remorso, né? Sim. Permitem-me vagar na terra e procurar esclarecer-me por minhas observações. Então, enquanto para muitos vagar na terra seria um castigo, para ele vagar na terra já era um prêmio, né? Comparando com a situação em que ele estava. Então, permite-me vagar na terra e procurar esclarecer-me por minhas observações. Agora compreendo melhor a enormidade dos meus crimes. Se por um lado sofro menos, por outro aumentam minhas torturas pelo remorso, mas pelo menos tenho esperança. Sabia que o sofrimento não ia diminuir, porque afinal de contas os crimes estavam lá, né? Ele estava consciente, né? Então ele tinha cometido os crimes, ele estava devendo as suas vítimas, né? Agora, muito provavelmente essas vítimas não querem nem que ele pague, né? Porque pelo menos não pagar a eles, porque para pagar a eles têm que ter contato com ele de novo, né? Ele vai ter que pagar através de outros. Bom, só mais uma perguntinha, porque o nosso tempo avança. Perguntam a ele: se tivesses que retomar uma existência corpórea, qual escolheríeis? Né? Que tipo de existência corpórea, né, você escolheria? Ele fala: ainda não vi suficientemente, nem refleti bastante para sabê-lo. Então ele começou o processo de modificação dele havia um pouco mais de um mês, né? Já não estava ainda pensando em nova existência corpórea. Mas pelo menos aqui indica que ele sabia que existiam novas existências corpóreas, né? E ele com certeza estava até se negando a pensar nisso, né? Porque sabia que não seria mole. Encontrais as vossas vítimas, que Deus me guarde. Então, né? Coitadinho dele. Que Deus me guarde, porque encontrar as vítimas é complicado. Só ler uma observação do Kardec aqui, rapidamente, para a gente terminar por hoje. Kardec faz uma observação: sempre foi dito que a visão das vítimas é um tormento dos culpados. Este ainda não as viu, porque estava no isolamento e nas trevas. Era um castigo, mas ele teme essa visão, e talvez aí esteja o complemento de seu suplício. Então, não é regra absoluta que a vítima sempre aparece para o culpado, né? Nesse caso, ele não tinha visto as vítimas ainda e estava pedindo que Deus o guardasse de ver as vítimas. Por hoje. Terminou? Sim. Poxa. Terminamos por hoje.
mas um estudo, né, da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E lembrando sempre a vocês, mesmo sendo chato, do Clube da Fraternidade. Colaborem apenas com R$1, tá? Já que vocês também não têm. Pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.